Paz de Deus, igreja. E eu tenho falar para os radicais, a Dani, eu também sou muito tímida, não parece, né? Parece sim. E eu estou aqui, né? Então, isso daqui Deus faz, Deus ministra no nosso coração, nos dá ousadia. E um dia a gente consegue, né, cumprir a palavra do Senhor e anunciar o Evangelho. Então, o primeiro passo, né, você já está dando, assim como cada um, é orando, né, colocando diante de Deus as nossas necessidades. Porque temos necessidades e é muito difícil, né, quando nós temos as nossas dificuldades e não pedimos para o Senhor. Então, você está no caminho certo, Dani, pedindo para o Senhor que Ele ajude na sua caminhada. E só quem sabe o que é o radical, né, fica com esse gostinho assim de amor, realmente, de se sentir amado. E a palavra que eu tenho hoje é a paz de Deus. O tema é a paz de Deus, né? Em meio a tantas guerras, em meio a tantas situações, quem precisa de paz aqui? Levanta a mão. Eu preciso de paz. Nesse momento eu preciso de paz. E é uma palavra que nós utilizamos, um termo que nós utilizamos todos os dias, né? A paz de Deus. A gente chega aqui, quanta paz de Deus nós damos aos irmãos. E às vezes de repente, até uma paz de Deus tão vazia, né? Porque não estamos nessa paz de Deus. Mas, por hábito, nós falamos a paz de Deus, a paz de Deus. Já iniciamos, vamos falar com um crente e já colocamos ali a paz de Deus. Às vezes estamos atribulados, mas você está declarando a paz de Deus. Então, o Senhor, Ele ministrou muito no meu coração essa semana sobre essa paz. E confesso que hoje foi muito difícil ter essa paz. Meu marido é que sabe. Ter essa paz de Deus, né, no meu coração. Transmitir essa paz de Deus para as pessoas é muito difícil, né? Eu não assisti a pregação a semana passada do Renato, porque eu estava na salinha, mas eu estava assistindo, né? Também fica gravado, e eu estava assistindo, e ele trouxe um pouquinho de que nós não fazemos aquilo que queremos, né? Nós queremos tantas coisas diante de Deus, mas como é difícil, né, caminhar, como é difícil fazer a vontade de Deus, ter tudo aquilo que o Senhor coloca na palavra dele. Então o tema é a paz de Deus. E no hebraico, a paz de Deus, né, algum grupo familiar vai se identificar aí, é shalom, né? A paz de Deus no hebraico significa shalom. De muito mais do que a ausência, né? A paz de Deus é o quê? É a ausência da guerra. Então muitas das vezes a gente tem visto mais a guerra, né? Mais a ausência da paz do que a própria paz. Então o Senhor foi trazendo ao meu coração, eu tenho ouvido muitas pessoas, né? Isso, às vezes, algumas circunstâncias tira a nossa paz, né? Algumas situações tira a nossa paz. A gente ouve muito, a gente declara muito assim, né? Você estava em paz, porém uma situação tirou a minha paz, um atribulado veio e tirou a minha paz. Qualquer pessoa, às vezes, até consegue tirar na nossa paz. Então é muito difícil dar continuidade e viver, né? E no dia a dia ter essa paz. Então, no hebraico significa shalom. E é o contrário de muito mais do que a ausência de guerra e conflito. O significado básico no hebraico de shalom é harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas da vida. Então, o grupo Shalom aí, quem chegar no grupo Shalom, carrega o nome da paz. E eles têm que transmitir a harmonia. E eu acredito que esse nome foi escolhido assim
plenitude, porque a gente encontra nessa harmonia no grupo Shalom e nos grupos familiares também, mas eu estou falando só do nome. Plenitude, firmeza, bem-estar e o êxito em todas as áreas da vida. Mas nem sempre vai ser assim, esse êxito em todas as áreas da vida. Porém, nós temos que continuar com a paz de Deus, mesmo quando não estamos com esse êxito. A paz é o repouso no espírito, é a certeza do coração que está em Deus e a tranquilidade da consciência. Então, lá em João 14, 27, quem puder abrir, em um contexto bem, eu fiquei imaginando esse contexto ali de João, e eu vou abrir aqui na minha Bíblia. E eu acredito que ali Jesus estava com os discípulos. E fiquei pensando que os discípulos neste momento estavam sem essa paz. Estavam ali num conflito, se perguntando. E eles perguntavam muitas coisas ao Senhor. E eu vou pegar essa partezinha, se você for lá no comecinho, ele começa assim, né? Jesus começa: não se perturbe o vosso coração, crentes em Deus, credes também em mim. Ele começa falando assim, que é a razão da partida. Ele vem explicando ali para os discípulos um pouquinho da razão da partida dele, né? Assim como vinha se antecedendo a crucificação. Então ele vem trazendo muitos ensinamentos aqui em João 14, mas eu vou pegar só João 14, 27, que fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Então, em muita circunstância, nós precisamos abrir nessa passagem e lembrar do que Jesus estava dizendo ali naquele momento aos discípulos. Ele estava ali com o seu coração ali, de repente, né, em meio àquela tribulação, em meio à situação, sabendo o que ia acontecer, passando para os discípulos, ensinando, e os discípulos ali naquela comunicação, perguntando. E ele trouxe esse versículo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E quando a gente fala assim, né, deixo a paz, o Jesus fala o quê? Eu deixo, eu te dou a minha paz, eu te dou a minha paz, né, Lúcia, eu te dou a minha paz. Ali ele estava falando para os discípulos, né, cada um, eu te dou a minha paz. E dar é o quê? De graça. Ele estava dando a paz dele de graça. E aqui fala assim: mas não a dou como o mundo dá. Então a paz do mundo não é a paz de Cristo. A paz do mundo é momentânea. E no decorrer nós vamos ver a introdução. Todos querem a paz de espírito, né? Quantas vezes nós ouvimos, né? Hoje eu queria estar em paz. Ou então hoje eu estou em paz, né? Eu tenho a paz de espírito. Ou então você conversa com alguém tão serena que você fala assim: nossa, essa pessoa aqui, ela tem uma paz de espírito, ela me transmite uma paz de espírito que eu fico tão calma, é tão suave as palavras dela, é tão doce as palavras dela. Em tantas circunstâncias, na minha cabeça, uma pessoa assim, que já pertenceu à nossa igreja, que se foi, era a irmã Edith. Nossa, por todas as situações eu tive muito privilégio de estar ali na casa dela, no grupo familiar. E em uma situação tão difícil na minha vida, ela me acolheu na casa dela e falou: você pode ficar aqui o tempo que for necessário. Pode ficar aqui. Ela transmitia essa paz. Mas quando você sentava para conversar com ela, pessoal que tinha intimidade, quantas coisas ela passava, né,
tão idosa, mas ela passava por tantas situações, né, com o filho, com o neto, e a gente conversava ali, e ela passava, mas ela transmitia essa paz, ela conseguia transmitir essa paz, e essa paz, ela aprendeu aonde? Na palavra. Não era uma paz do mundo, não era momentânea a paz que ela transmitia, era uma paz que você sentia realmente, que era uma paz que vinha de Deus. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. E na introdução fala assim: muitos procuram por paz. Nosso chefe procura por paz nas pressões da vida, do cotidiano. Uma dona de casa busca por paz na criação dos filhos, no controle da casa, no momento entre trabalho e casa. Seja um estudante que procura pela paz, porque está fazendo faculdade, tem um ministério, tem tanta coisa, e no momento ele está sem paz, ele está com tanta situação, que aquela paz que o Senhor trouxe não tem mais. Enfim, todos querem a paz de espírito. Diante da falta de paz interior e sob a muitas pressões da vida, alguns talvez pense em desistir de tudo. Gente, quantas pessoas nós não temos mais visto no nosso meio, na nossa comunidade. Tantas amigas que nós temos tanto carinho e que, de repente, por tanta circunstância da vida, pelo estresse da vida, pela rotina do dia a dia, elas desistem dessa paz que excede todo entendimento, dessa paz de espírito que o Senhor nos dá. Então, algumas pessoas, elas acabam desistindo do Evangelho, elas acabam desistindo da própria palavra de Deus, elas acabam desistindo da intimidade que elas um dia já teve ao Senhor, que o Senhor já deu a elas, as promessas que o Senhor deu a cada um, e acaba desistindo pelo estresse da vida, pelo cansaço. Então, que nós possamos orar por essas pessoas que vinham à sua mente, que hoje não está aqui no nosso meio, e que a paz do Senhor esteja ao coração de cada um. E outros começam a se sentir que vão desmoronar. Quantos de nós temos essa sensação, muitas das vezes, em meio ao estresse, que vamos desmoronar, que não vamos conseguir, que não vamos aguentar prosseguir, às vezes não tem força nem para subir essas escadas, às vezes a gente lá no grupo familiar falou da preguiça espiritual um pouquinho, e a preguiça espiritual toma conta, né, muitas das vezes de nós, e nós não avançamos, não temos essa paz, não conseguimos buscar por essa paz do Senhor para que eu possa prosseguir. Situações de conflito costumam causar estresse. Quantos conflitos, muitas das vezes, temos nos lares, dentro da própria igreja. Temos muitas das vezes, a Dani estava falando aqui, de conflito interno com você mesmo, que o diabo mesmo coloca para que você não tenha essa paz e viva em guerra com você mesmo, viva em guerra no seu íntimo, dentro de você mesmo, e às vezes acaba descontando no outro essa paz que você não tem, e você acaba transmitindo para o outro. Então o estresse do dia a dia faz isso conosco. O estresse tem se tornado uma realidade crescente na vida de muitas pessoas em nosso meio. Muitas pessoas tornaram-se pessoas tensas. Hoje, o mais vendido, eu estava pesquisando, o mais vendido dos livros são os livros de autoajuda. Porque as pessoas, elas estão procurando em livros, elas não têm mais paciência para estar se comunicando com o outro por conta disso, porque ela vai transmitir aquela paz que ela não tem, então vai passar... ficar um conflito maior, então ela prefere se isolar, ela prefere ficar sozinha e comprar livros. Compro livros de autoajuda, que ali vai me ajudar. Então os livros mais vendidos hoje são os livros de autoajuda. Isso acontece porque muitos estão em procura dessa paz que nós encontramos no Senhor.
estão à procura dessa paz e vão buscando em outras coisas, vão buscando no mundo, vão buscando nos livros, que não é errado, né? Não é errado você ler, você buscar conhecimento. Porém, isso não deve tomar o lugar da palavra de Deus. Isso não deve tomar lugar das nossas orações. Isso não deve tomar lugar da busca incessante daquilo que a gente não consegue, e nós aprendemos que aquilo que a gente não consegue, aquilo que está fora do nosso alcance, das nossas mãos, nós buscamos aonde? No Senhor, de joelhos no chão. Então, que nós possamos pensar em buscar e procurar essa paz. A Bíblia, ela se refere em muitos tipos de paz. Porém, eu vou citar 3, que é: primeira, a paz espiritual. Precisamos buscar por esta paz espiritual. Essa é a primeira. Não tem para onde correr. O cristão não tem outro caminho a ir a não ser a paz espiritual. Então, busquemos pela paz espiritual em primeiro lugar. A paz espiritual é a paz de Deus. Em Romanos 5:1 diz: tenho sido, pois, justificado pela fé. Tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos olhar em Romanos e, em primeiro lugar, ter paz com quem? Antes de ter paz com meu irmão, com Jesus Cristo. E muitas das vezes o que nos afasta dessa paz com Jesus? O que nos afasta dessa paz com Deus? O pecado, a falta de intimidade, a falta de relacionamento, colocar muitas coisas na frente do que é prioridade, e a nossa prioridade é o Senhor. Então, em primeiro lugar, você tem que buscar a paz em Cristo. Busquemos em primeiro lugar pela paz em Cristo. E não deixe a preguiça espiritual tomar conta. Eu ouvi também do Renato que falava assim, né? Mas a gente pensa, tudo isso, a semana passada ele pregou, tudo isso nós já sabemos. Tudo isso nós já lemos, já estudamos, já sabemos o que o Senhor tem para nós, porém não fazemos. Porém, não nos dedicamos. Porém, deixamos tudo no universo, no mundo, tomar conta do nosso dia a dia. E sabemos que isso nos causa um estresse enorme, do que, em primeiro lugar, ter a paz de Deus. Precisamos ter a paz de Deus para que possamos experimentar a paz em outro nível. É bom frisar que esta paz obtém-se através de Cristo Jesus. Não sou eu que vou dar a paz, porque se de repente eu nem ter essa paz, eu não vou conseguir te dar essa paz. O pastor não vai conseguir te dar essa paz. Ele pode até transmitir, você pode até sentir, mas você tem que buscar essa paz em Jesus Cristo. É uma busca que você tem que fazer e depende somente de você. Não depende de mim. Não depende somente do culto. Você pode sair aqui na própria escada, você olhar. Muitas das vezes a gente pergunta, a gente está descendo as escadas, alguém fala, pisa no seu pé, você fala, né? Não faz eu perder a minha bênção. Quantas vezes no carro a gente fala isso? Olha, não fala desse jeito comigo, não faz eu perder, o culto foi tão abençoado, não faz eu perder minha bênção, por favor, né? Às vezes o pai e a mãe falam assim com o filho, que o filho foi saindo da igreja. Então, se você deixar, é no estralar de dedos que você perde tudo aquilo que o Senhor falou aqui no culto. Ao descer a escada, pronto, já acabou. Muitas das vezes a gente sobe as escadas, eu sento aqui, como o pastor iniciou o culto falando, e todos aqui fecham os olhos e cada um tem um pensamento do que veio fazer aqui.
Uns sentam, está com o coração vazio, está longe, está pensando na casa, no amanhã, no trabalho, em qualquer outra coisa e não estar aqui, só está de corpo presente, sentado. Outros adoram e vem realmente adorar e louvar ao Senhor e sai daqui cheio do Senhor, mas daqui a pouco sai daqui, acabou toda aquela adoração e saiu cheio e daqui a pouco esvazia. E é essa intimidade que nós temos que ter com o Senhor todos os dias. Todos os dias é essa intimidade e buscar a Cristo. Então, o primeiro é a paz espiritual. E o que nos afasta, eu já falei, né, dessa paz de Deus. É o pecado, a falta de intimidade. E a seguir vem a paz emocional. Gente, hoje eu estava sem essa paz emocional, porque se nós deixarmos a nossa guerra emocional, ela consegue desestruturar a casa inteira, a família inteira e a nós mesmos. Então, muitas das vezes temos que buscar essa paz emocional, porque se você não está com essa paz emocional, você acaba ficando atribulado e atribulando outras pessoas em sua volta. E hoje eu tive que orar, porque realmente eu estava nesse conflito. E eu até falava para o Fernando, você sabe que quando eu fico tão nervosa quando eu venho ministrar a palavra, porque até eu chegar aqui eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu montei, eu reli, mas até aqui eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu não sei o que o Senhor quer que eu transmita para a igreja. E eu oro para que eu seja usada pelo Espírito Santo de Deus. E não venha aqui trazer aquilo que eu sei de repente dos irmãos, aquilo que para conflitar, não. Eu trago aqui o que o Senhor trouxe ao meu coração. Em primeiro lugar, Ele trouxe esse conflito, essa guerra, para falar assim, olha, você precisa da minha paz. E essa paz eu vos dou. Então, a paz emocional é a paz de Deus. Primeiro, precisamos ter paz com Deus e depois necessitamos da paz de Deus, que é a paz emocional, A paz emocional produz uma sensação interna de bem-estar e ordem interior. Ela é responsável por gerar nossas emoções e equilíbrio que necessitamos para ter uma vida emocional saudável. Então, se estamos colocando a paz espiritual em primeiro lugar, e quando vem a paz emocional, e a gente entende que nós precisamos buscar em Deus para que Deus trabalhe as nossas emoções, então é um conjunto. E o terceiro tipo é a paz nos relacionamentos. Como é difícil, né? Como é difícil. Hoje nós de manhã estávamos lendo a comunicação, uma comunicação pela graça, né? E o Senhor foi nos ensinando ali em casa como ter essa comunicação pela graça. E como está difícil a comunicação entre as pessoas, né? As pessoas estão se isolando porque elas não têm mais paciência para falar uma com a outra. As pessoas não têm paciência para estar junto com o outro. Algumas pessoas, outros não, outros querem estar junto porque ali junto eles sentem esse calor, eles sentem esses ensinamentos, tem o diálogo, mas não é todo mundo que está assim. Muitas pessoas estão se isolando e precisam de nós, e precisa de cada um de nós que estamos aqui para buscar essa paz do Senhor, para que possamos trazer essas pessoas para junto, trazer essas pessoas que um dia não perderam essa paz, não entendem sobre essa paz. Então que o Senhor, Ele possa ministrar todos os dias sobre os nossos corações. E nós precisamos buscar estar em harmonia com as pessoas e reduzir os nossos conflitos. Gente, eu não sei, né? Eu tenho visto, e às vezes se eu não tomar cuidado, nós vivemos muitos conflitos com o outro, né? Os relacionamentos estão conflitantes. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e em 15 dias... eu ouvi sobre 3 divórcios, né? Então,
os relacionamentos, está muitos conflitos por conta disso, porque não busca essa paz. O que reduz também o estresse, pois os nossos maiores problemas são com as pessoas. Então, muitas das vezes, o conflito, precisamos reduzir os conflitos, buscar uma comunicação assertiva, buscar uma comunicação pela graça, aprender o que o Senhor nos traz sobre isso, conseguir buscar a importância da família dentro do Evangelho, a importância dos relacionamentos, dos amigos, né? Ser amigos uns com os outros, para que nós possamos reduzir essa guerra de amizades, essa guerra de relacionamentos. Lembramos, né? Me faz lembrar que Jesus, né, tem uma promessa. Jesus, ele fala assim, e esse versículo é de promessa, esse que nós lemos de João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz. Então ele anuncia esta palavra pouco antes da aflição que eu já falei da cruz. Ele traz uma ministração ali aos discípulos um pouquinho antes, e ele profetiza para aqueles que estão em sua volta acerca da realidade do que vai acontecer, e ele fala, né, ali, e Cristo experimentou a paz de Deus, como Cristo experimentou a paz de Deus, assim, né, ele fala para os discípulos, assim como Cristo experimentou a paz de Deus em meio ao profundo mar agitado das lutas, nós igualmente podemos ter a nossa vida igual, uma experiência. Então que nós possamos ali, nesse versículo, aprender que podemos ter uma experiência de paz, ter uma experiência de transmitir ao outro o que Jesus, naquele momento da aflição, de transmitir para os discípulos o que ia acontecer, e ele entrega, né, uma palavra de paz, ele entrega uma palavra de promessa. Eu vos dou a minha paz, e quando eu vos dou, é de graça. E nós sabemos que a paz do mundo é contraditória, tudo isso. Essa paz que é pela graça, essa paz que é pela graça do Senhor. Então a paz do mundo é frágil, ela está condicionada a circunstâncias e sensações momentâneas, produzidas por aquilo que vivenciamos. A paz de Deus não depende das circunstâncias, ela é transmitida pelo canal da graça e por meio de Cristo. Então que nós possamos pensar que a paz do Senhor é de graça. Ele vos deu gratuitamente, que nós possamos receber essa paz e transmitir ao outro que anda em tanto estresse, tanto conflito, e às vezes a nós mesmos, essa paz gratuita, entregar essa paz gratuita. Lá em Filipenses 5:4, Paulo declara: não andes ansioso por coisa alguma, mas em toda, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de você em Cristo Jesus. Então aqui ele começa o quê? Ele começa falando que não ande ansiosos por coisa alguma. Ele já declara, não ande, não faça, né? Mas em tudo, pela oração e súplicas. A primeira coisa que ele fala aqui é o quê? Ore, suplica. Se você está assim, ore, suplica, né? Então a primeira coisa que ele fala aqui é a oração. E apresente os seus pedidos a Deus. Ele fala aqui, em Filipenses, Paulo declara: apresente os seus pedidos a Deus. Às vezes a gente procura tantas pessoas, tantas condições, e esquecemos de apresentar os nossos pedidos ao Senhor. E a paz
paz de Deus, que era lá o primeiro, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então não é a minha paz, não é a paz do outro, é a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai em todas as circunstâncias da sua vida trazer esse refrigério, e em meio a tantas guerras vai trazer essa paz que você não vai entender, mas que você vai conseguir transmitir ao outro. Uma paz que excede tudo, excede, quando fala excede ao entendimento. Eu não estou entendendo, eu não sei o porquê que eu estou dessa forma, mas eu sei que primeiro eu orei, coloquei diante de Deus e o Senhor trouxe essa paz. Muitas das vezes pessoas estão no evangelho tão feridas, carregando tantas situações, mesmo assim, ela traz aquele refrigério, ela traz aquela palavra de conforto ao outro, e isso é só a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que pode explicar. E conte a Deus, neste momento, o que lhe perturba. Quando você sair daqui, conte ao Senhor o que te perturba. Ou então, curve as suas cabeças, pense, o que te perturba? Que paz que é essa? Que guerra que é essa que tira a sua paz, que você não consegue avançar, que você não consegue guerrear contra você mesmo muitas das vezes. E muitas das vezes a nossa guerra é contra nós mesmos. A nossa guerra, a palavra fala, né? O Renato falou aqui no início, a nossa guerra não é contra a carne. Nossa guerra é contra a carne. A nossa guerra é contra os principados desta terra. E não é, muitas das vezes, aquilo que a gente quer, estar com essa paz, mas a carne grita. E quando você enche a tua carne do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, você consegue receber a palavra do Senhor e essa paz que excede todo entendimento. E eu declaro a vocês essa palavra, e declaro a mim mesmo, e o Espírito Santo trouxe essa palavra para mim, para que eu busque pela paz, e somente buscando por essa paz, que o mundo, muitas das vezes a gente tem que orar, porque este mundo está com tantas guerras, e ali, não vou me aprofundar, mas lá em Jeremias ele traz, né, que ele fala assim: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Então, na sua paz vós terei paz. Então, que nós possamos buscar a nossa paz, para transmitir a paz também para o outro, para que possamos anunciar o Evangelho, ser discípulos do Senhor, assim como o pastor colocou aqui. Muitas das vezes a gente deixando muitas coisas, né, tomar a nossa vida, e o pastor falou, o que eu estou fazendo aqui? Né? Muitas das vezes a gente vai para algum trabalho e a gente fala assim, o que estou fazendo aqui? Cumprindo a palavra do Senhor. E a gente não sabe para onde o Senhor vai enviar cada um de nós, mas que nós possamos estar sedentos por isso e cheios desta paz que excede todo entendimento, e buscar constantemente. Eu queria que vocês orassem. Eu vou orar pela igreja, vou orar por mim, eu vou orar por aqueles que estão na live, que nós possamos, né, receber essa paz do Senhor. Senhor Deus, Pai, a Tua palavra, Senhor, está aqui. Senhor, a Tua palavra, Senhor, foi anunciada, Pai. Oh, Deus amado, eu não sei, Senhor, o que o Senhor, cada um dos meus irmãos necessitam, ó Pai. Que paz é essa, Senhor, que nós necessitamos a este mundo, Pai. Oh, Deus amado, mas que nós possamos, em nome de Jesus, estar cheios do Teu amor, da Tua paz, oh, Senhor, do Teu entendimento, ó Pai. Que nós possamos buscar mais e mais por conhecimento a Ti, Senhor, por estar cheios do Senhor e transbordar, Senhor, da Tua palavra, da Tua unção, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, encha os meus irmãos que não puderam estar aqui, Senhor. Encha eles da Tua
paz, Senhor. Coloca, Senhor, nos corações, Senhor, cheios de conflitos, ó Pai, em meio a tantas guerras, Senhor, as famílias, ó Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, enchê-lo, Senhor, com o poder do Teu Espírito, e que nós possamos estar sedentos, Senhor, a essa paz que excede todo entendimento, e que nós não venhamos inclinar os nossos corações, ó Pai, para a paz do mundo, ó Pai, para esta paz, Senhor, que é momentânea, Senhor, por esta paz, Senhor, que é passageira, ó Pai, mas que uma paz, Senhor, que nós não entendemos, mas que vem do Senhor. Em nome de Jesus, guarda os meus irmãos, guarda as famílias, Senhor, guarda os jovens, Senhor, guarda as crianças, ó Pai, guarda os lares, ó Pai, que cada um possa sair daqui, Senhor, e receber, ó Pai, em cada lar, aqueles que estiveram no radical, ó Pai, cada um possa receber um abraço, Senhor, possa receber um afago, Senhor, famílias, ó Pai, possam ser, ó Pai, abraçadas, ó Pai, que cada um de nós saiba abraçar, saiba acolher, ó Pai, e isso que venha começar de nós, um por um, Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego esta palavra nas Tuas mãos, eu entrego a minha oração em Ti, Senhor, para Ti, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a igreja.